Bom dia! Aqui nós estamos para agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, por estarmos aqui, por termos vida, por termos uma família, por termos tudo que Deus tem proporcionado para mim e para você. Sabemos que a luta é grande, mas a vitória é de quem luta. Quem não luta não tem vitória, mas quem luta está sempre vencendo. E quando lutamos com Deus, podemos comemorar, até em meio ao choro, podemos comemorar que vencemos, porque muitas vezes o nosso querer não é o querer de Deus. Quando permitimos o querer de Deus agir, em meio às lágrimas, você se alegra, porque você vê que é Deus trabalhando em você. Quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, tudo à nossa volta vai cooperar para o nosso bem. Assim é para mim, assim é para você, assim será hoje, amanhã e será todos os dias. Hoje, o Senhor ele tem uma palavra muito especial para mim e para você. Ele falará e nos ensinará em muitas coisas. Ele vai falar comigo, ele vai falar com você, fique atento. Porque em questão de segundos, o Senhor pode mudar toda a nossa vida. Basta com que eu e você abra a nossa mente para que Ele possa colocar os pensamentos dEle dentro de nós. Ó soberano e amado Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Tu és maravilhoso. Tu és o autor e o consumador da nossa fé e nós rendemos a Ti, Deus, toda honra, toda glória, todo poder e toda adoração. Pai, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, aquele que nos livra, que nos sara, que nos cura, que nos conduz, que fala conosco, ó Pai. Pedimos ao Senhor, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoe nossos momentos de fraqueza. Somos falhos e errantes, somos o pó da terra, mas queremos agradar ao Senhor, Pai. Enquanto aqui estivermos, queremos fazer a Tua vontade e não a nossa. Cumpra em nossa vida o Teu querer, a Tua vontade. Fale conosco, nos dê sabedoria, nos dê o entendimento, nos dê discernimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos caminhando para o final do estudo do livro de Jeremias, mas hoje nós ainda vamos meditar no capítulo 51. E o Senhor ele vai começar a falar comigo, com você, aqui no versículo 19. A palavra vai dizer assim: mas o Deus de Israel não é igual aos ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele escolheu Israel para ser o seu povo. O nome do nosso Deus é Senhor Todo-Poderoso. Você, Babilônia, foi o meu martelo e a minha espada. Com você eu quebrei nações em pedaços e destruí muitos reinos. Usei você para partir em pedaços o cavalo e o seu cavaleiro, os carros de guerra e seus consultores. Você foi usado para destruir o povo comum, o velho, o homem, a mulher, o rapaz e a moça. Usei você para destruir pastores e rebanhos, o lavrador e o boi que puxa, o arado, autorizado autoridades e governadores. Aqui, o Senhor ele vem se mostrar para mim e para você como Ele é. Porque quando nós passeamos, estudamos, olhamos, verificamos algumas coisas na palavra de Deus, nós vamos identificar que só existe um Deus verdadeiro. Mas outras pessoas fizeram deuses e começaram a adorar esses deuses. Nabucodonosor fez uma estátua dele e fez com que todos adorassem aquela estátua. Pessoas fazem seu trabalho, seu Deus.
outras fazem seus filhos seu Deus, outras fazem a faculdade o seu Deus, outras fazem a cobiça, a ganância o seu Deus. E o Deus Todo-Poderoso, o único Deus que existe, que é vivo, é o Deus de Israel. E Ele está dizendo para mim e para você, eu sou Deus, o Deus Todo-Poderoso. Assim eu e você temos que nos reverenciar a Deus, para Ele entender que nós estamos falando dEle, do Deus que tirou o povo do sofrimento e tinha um propósito de levá-los até a terra prometida. Mas o coração do povo se endureceu. Foi o povo que se afastou de Deus. E ali, Caleb foi um privilegiado. Ele foi um dos que conseguiram entrar na terra prometida. Porque ele segurou a boca. Ele não murmurou. Ele não reclamou. Porque todos que abriram a boca para reclamar, para murmurar, morreram. Morreram dando voltas no deserto. Ali permaneceram 40 anos rodeando, até morrer. E as crianças, Caleb estava entre eles, viram aquilo, cresceram, amadureceram e entenderam que murmuração te leva à morte. A murmuração te leva à estagnação. A murmuração faz com que você não conquiste. Quando eu não conquisto, eu vou ficar olhando quem conquista. E ainda vou ficar, por que eu não posso? Por que eu não vou? Por que eu não consigo? O Senhor está dizendo porque você está murmurando. Porque você está reclamando. Principalmente porque você está observando a prosperidade do outro. Abacuque, ele disse, olha, eu quase caí. Mas Deus não permitiu que eu caísse. Porque quando eu e você estamos firmados na palavra, ainda que nós venhamos escorregar, o Senhor não nos deixa cair. Porque Deus, ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para se arrepender. Quando eu e você buscamos esse Deus, que é o único verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Porque Abraão, ele creu nesse Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles creram nesse Deus. Era com esse Deus que Moisés falava todos os dias. Era com esse Deus que todos tinham temor e reverência. E é com esse Deus que muitos hoje têm perdido o temor, têm perdido a reverência, têm feito as coisas para Deus de qualquer maneira. E Jeremias ontem nos ensinou que aqueles que fazem as coisas para Deus de qualquer maneira não vai ter um fim bom. Porque ou você faz bem feito, ou nunca deveria nem ter colocado a mão para fazer. Então, o Senhor, nessa manhã, Ele está dizendo para mim e para você qual é a maneira que eu e você, nós devemos nomear a Deus, para que Ele identifique, Deus, eu estou falando do Senhor. O Senhor é o único Deus da minha vida. E Ele está dizendo, eu sou todo-poderoso. Quando eu e você queremos declarar que o único Deus é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, podemos simplesmente dizer, o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele continua e ele diz, você, Babilônia, precisamos entender que a Babilônia é um lugar de prostituição. Prostituição é um pecado pior do que feitiçaria. E o Senhor, ele abomina. Então, o Senhor, ele decretou a destruição da Babilônia. Mas até aquilo que Deus vai destruir, ele pode usar para fazer algo bom. Isso não quer dizer que aquilo que ele está destruindo é bom. De maneira nenhuma. Deus é bom. E ele usa até aquilo que é mal para fazer algo bom. Então ele está dizendo, você, Babilônia, foi o meu martelo e a minha espada. Eu não uso um martelo dentro de uma gaveta. Também eu não uso um martelo para me alimentar. Eu não uso um martelo para tomar banho.
Eu preciso entender que um martelo ele tem uma função. E a única função do martelo é quebrar. Se precisar quebrar a mim, se precisar quebrar você, Deus ele vai fazer isso. Sabe por quê? Porque foi Ele quem criou a mim e a você. Então, se Ele vê que eu e você não está de acordo com o que Ele deseja, porque as nossas ideias, os nossos pensamentos, o nosso querer nos levou por caminhos estranhos, nos levou a adorar deuses estranhos. Ele vai usar o martelo, ele vai usar a espada. A espada, ela é para você se defender. É a palavra de Deus. E o martelo é a verdade. A verdade dói. Mas o Senhor, Ele diz para mim e para você que ela liberta. Então, quando eu e você aprendemos a ouvir a verdade, vai doer. Mas você vai ser liberto. Eu vou ser liberta. Ao iniciar um processo de chamamento de Deus, se não houver sofrimento, se não houver dor, se não houver lágrima, não houve chamado. Porque o Senhor Jesus, quando ele foi chamado para cumprir uma missão, quando ele se despiu de toda a autoridade de Deus, para se tornar um simples humano como eu e você, houve uma dor. Você já pensou você ter tudo na vida e de repente você perder e ficar sem nada? O quão difícil é recomeçar. Assim foi para com Deus, quando ele se despiu de toda a sua glória e desceu para ser simplesmente um homem, como eu e você, passar por todas as lutas e dificuldades e mais, saber que o destino dele era morrer naquela cruz, para levar todos os meus pecados, para levar todos os seus pecados. E nós não precisamos nem pedir. Ele fez tudo isso por amor, por me amar e por te amar. Aqui ele continua e ele diz: com você eu quebrei nações em pedaços e destruí muitos reinos. Quando eu e você, nós nos deixamos ser usados por Deus, Deus ele irá fazer grandes coisas. Mas quando nós não permitimos ser usados por Deus, ainda assim, Ele irá nos usar. Porque nós somos criaturas dele. Assim ele diz aqui no próximo versículo, ele vai dizer: você foi usado para destruir o povo comum. Ou seja, nós não vamos ser usados para destruir aqueles que já têm uma identificação de Cristo. Nós vamos ser usados para destruir o povo comum, ou seja, os pensamentos errados, os falsos deuses, as falsas imagens, seja de homem, de mulher, de criança, de adulto, de velhos. O Senhor ele vai nos usar. E aí ele finaliza e ele diz: usei você para destruir pastores e rebanhos, o lavrador e o boi que puxava o arado. Eu e você estamos sendo usados para quebrar muitas coisas. Eu não sei o que é, você não sabe o que é. Mas quando eu e você simplesmente confiamos em Deus, Ele está fazendo. Enquanto eu estou obedecendo, Deus ele está fazendo. Ele está cumprindo o plano dele na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Ele finaliza e ele diz: autoridades e governadores. O Senhor está dizendo que além de pessoas simples, o que nós estamos fazendo também está trazendo grandes coisas para pessoas que Ele colocou em um patamar, em uma autoridade. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã que quando eu e você, quando nos disponibilizamos para Deus, Ele nos usa para abençoar pessoas.
Ele nos usa para quebrar paradigmas. Ele nos usa para tirar pensamentos que não estão de acordo com o querer e com a vontade dele. Eu e você só precisamos fazer aquilo que Deus está nos pedindo. A partir do momento que eu e você fazemos aquilo que Deus está nos orientando e conseguimos identificar, estamos servindo. Nós estamos servindo, obedecendo ao Deus Todo-Poderoso. Ele tem que ser o meu Deus. Ele tem que ser o seu Deus. E ainda que você seja martelado, use a espada. Use a palavra de Deus. Mesmo esmiuçado, o Senhor, Ele não te abandona. E há propósito no quebrar de Deus. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, soberano e amado, Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos guarda, que nos protege, que nos livra, aquele que nos ensina que quando habitamos debaixo do esconderijo do Senhor, nada pode nos abalar. Oh Deus, Tu és o nosso Pai. Tu és o autor e o consumador da nossa fé e nós declaramos o nosso amor ao Senhor. A nossa gratidão. Sabemos que não conseguiríamos te amar com a proporção tamanha que o Senhor nos ama. Mas nós queremos, Pai. Queremos ao menos tentar retribuir esse amor tão grande que o Senhor dispensa para cada um de nós. Oh Deus, nós sabemos que muitas vezes a verdade ela dói. Ela machuca, ela nos fere. Mas quando nos colocamos na palavra do Senhor, tudo passa. Porque nessa terra tudo é passageiro. Obrigada, meu Deus. Obrigada por nos lembrar que tudo vai passar. Basta que tenhamos um pouco de paciência. Basta que deixemos o Espírito Santo fluir com os frutos dele dentro de nós. Pai, eu agradeço ao Senhor e peço ao Senhor que derrame uma bênção especial na vida de cada um dos teus filhos, na vida de cada um, Pai, que se inscreveu nesse canal, que ouve essa oração, na casa, na vida, na família, ó Deus. Quantos são os lares, as famílias que o inimigo tem tentado destruir, com pensamentos errados, com briga, com discórdia, com desunião, Deus. Eu peço ao Senhor, derrama a paz do Senhor na vida de cada um. Derrama o amor do Senhor no coração do teu povo. Que a união, o diálogo, o discernimento, a conversa, Deus, possa ser algo presente na vida de cada um. E que tudo aquilo que o Senhor tem no mundo espiritual, no mundo físico, venha ser liberado na vida dos teus filhos. É o que eu te peço nessa manhã, Deus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo, pedir para você, se essa palavra ela te ajudou de alguma maneira, compartilhe ela com outras pessoas. Precisamos dar as mãos. Compartilhar é um dar as mãos. Ajudando um ao outro, nós iremos ficar fortes na presença de Deus. Que eu e você possamos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.